expandido. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar os elementos estruturais do resumo expandido. Então a gente vai entender o que cada um, né, qual é o papel de cada elemento, o que cada um faz, qual é o seu propósito. E aí a gente vai pensar muito voltado aí para o mundo do direito, nos nossos exemplos, pelo menos, tá? Isso vale tanto para o direito como para as RIs. Mas aqui a ideia, a gente vai trabalhar com exemplos do mundo jurídico, tá bom? Então, de novo, só como exemplo. Não esquece de curtir, compartilhar, etc, tá? Mandar para o amiguinho que precisa fazer um resumo expandido já, ou precisa revisar, fala para ele comentar, dar um joinha, se inscrever e assim por diante, tá? Agora vamos. Ó, primeira coisa que o resumo expandido precisa ter, mas não é necessariamente a primeira coisa que você vai fazer, tá? São os títulos, os autores e a afiliação. Eu sei que é um negócio meio óbvio, mas tem gente que não pensa nisso de antemão. Tem gente que não sabe nem por onde começar, tá? Então, aqui a gente tem um roteirinho para você seguir umas estruturas, né? O passo a passo a gente vai ver depois, mas aqui a gente tem estrutura. Então, títulos, autores e afiliação. Temos muito problema com o título, tá? Tem muito problema por aí com o título, porque normalmente as pessoas acham que o título é qualquer coisa, ou o título é o trabalho inteiro, das duas uma. Ou dá qualquer título e fica ruim, ou perde tanto tempo pensando no título que trava, porque como o trabalho não tem nem título, eu não consigo fazer o trabalho. Então, não é assim que funciona, tá? O título ele tem alguns elementos. Ele tem que ser claro, tem que ser conciso e refletir o foco da pesquisa. Pronto. Não tem que ser espetaculoso, não tem que ser, sei lá, otimizado para, né, SEO, né? Não. Tem que ser claro, conciso e tem que completar o foco da pesquisa. Deu. Isso significa, então, que você tem que evitar títulos muito longos ou muito vagos, tá? Temos um exemplo ali de um título efetivo. Temos um exemplo. Você vai parar e você vai ler, tá? A outra coisa que a gente tem logo na sequência são os autores e a afiliação desses autores. Então, você vai colocar ali o nome dos autores e as suas instituições de origem, tá? É, tem lugares que vão exigir que se destaque o sobrenome do autor, tem lugares que não vão exigir, então você vai ter que colocar o nome completo, tá? E a instituição na sequência, você não coloca, eu já vi o contrário, né? Eu coloco a universidade primeiro e o nome depois. A gente quer saber primeiro quem que fez, não qual é a afiliação da pessoa que fez, entenderam? Então aqui a gente tem dois, né, no nosso exemplo, ó, temos uma pessoa do Rio de Janeiro, da Federal do Rio, e outra da USP. Mas pode ser todo mundo da mesma universidade. Se for todo mundo da mesma universidade, você coloca a mesma universidade sempre, tá? Isso não é um problema. E aí a gente tem um outro elemento, que é a introdução. E na introdução a gente normalmente trabalha a contextualização da pesquisa e o problema de pesquisa. Então você vai apresentar o tema e o problema, tá? Com destaque para a relevância do problema de pesquisa. Então aqui, né, a gente tem um exemplo, tá? A gente tem um exemplo. Ali a gente tem até um pouquinho já do objetivo também, né? Do objetivo geral do trabalho. Porque realmente é aquilo que a gente tem que sintetizar o máximo possível do trabalho aqui dentro. E para sintetizar, a gente tem que contextualizar e trazer no mínimo, o problema de pesquisa, tá? Exemplo ali, para ler e vamos seguir. E aí nós temos os objetivos, tá? Então, o que você pretende alcançar? Não vou me detalhar aqui com o objetivo geral, objetivos específicos. Tem vídeo específico no canal sobre isso, você vai atrás, tá? Aí você vai atrás, você encontra isso. Tá bem fácil de encontrar, inclusive, tá? Lá em Fundamentos da Pesquisa. Então, aqui, você vai trazer o que você pretende. Qual que é o grande objetivo do trabalho e como que esse grande objetivo está subdividido. Quais são os objetivos específicos dele. Tem um exemplo para ler e vamos seguir. Depois, metodologia. Como que a pesquisa foi conduzida, né? Qual foi o tipo de estudo, quais foram as fontes, quais foram as técnicas de análise. Isso tem que ter. Como que o trabalho vai ser considerado complexo? Eu não tenho esses elementos que eu acabei de falar, tá?
Como que eu vou entender como você fez a pesquisa se você não me diz como você fez a pesquisa? Eu vou ter que adivinhar? Escrita acadêmica, escrita científica, não é literatura. Não é mistério, não é livro de espionagem que você está escrevendo, tá? Então, tudo tem que ficar muito bem claro. Se você já tiver resultados, legal apresentá-los, tá? Os resultados já obtidos, ou se você ainda não teve, às vezes uma pesquisa em andamento, né, que a gente discutiu no vídeo passado, o que que você espera encontrar? Então, ou você já tem alguma coisa, você já pode apresentar um resultado preliminar, ou você ainda não tem esses resultados, mas você espera encontrar algo. Você espera um resultado específico. Então, você traz esse resultado específico. Qual é o resultado que você pretende alcançar? Aqui, nós temos um exemplo de resultados preliminares. Então, você pode parar o vídeo, como sempre, para o vídeo, ler e a gente segue. Tá? E depois nós temos aí as conclusões. Claro, né? Ou considerações finais, acho que seria o termo mais adequado, tá? Então, é o momento em que você vai sintetizar as principais conclusões da pesquisa e as suas implicações. Você pode ter uma recomendação, você pode ter uma limitação prévia que você já encontrou, uma dificuldade. É um momento adequado para você colocar essas considerações, tá? Bem aqui na parte final. Então, percebam que nessa parte a gente simplesmente sintetiza e apresenta aquilo que já foi trabalhado ao longo do resumo expandido, tá? Depois, você vai ter ali as palavras-chave. Aqui tem muita confusão. Até no meu exemplo foi proposital, tá? Tem muita confusão. Tem muito aluno que confunde palavra-chave com palavra. Então, sei lá, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O aluno acha que isso é mais de uma palavra-chave. Não é? Então, só, tá? Porque você vai escolher palavras e ou expressões que representem o tema central da pesquisa. E aí eu já vi os dois mundos, né? Tem gente que coloca coisas extremamente vagas, tem coisas que aluno coloca coisas extremamente específicas. Tem que ser representativo do tema da pesquisa, tá? Então, dentro do nosso item aqui, estou trabalhando muito com o resumo expandido de mediação, tá? Então, o exemplo que eu trago aqui, notem que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco palavras-chave. Cinco palavras-chave, mas tem mais de cinco palavras. Porque essas expressões, elas são representativas do tema central da pesquisa. Se você voltar nos exemplos anteriores, tudo isso aqui que a gente viu vai aparecer. Vai aparecer, realmente, a mediação familiar, realmente, conflito de guarda, realmente é um trabalho sobre desjudicialização, né? Então, você vai encontrar essas palavras-chave no trabalho. Então, lembrem-se, palavra-chave não significa palavra, tá? Um erro muito comum. E aí, nós passamos pelos elementos. Agora, a gente tem que falar um pouco da formatação das normas técnicas, porque isso vai variar muito, tá? Existe uma estrutura geral, que a gente falou ali no vídeo passado, mas isso varia bastante, tá bom? Isso varia bastante. Porque a formatação do teu trabalho, em última instância, vai ter que seguir as regras específicas do local em que você vai apresentar, do congresso, que seja, ou da revista, tá? Ou da revista. Então, a gente pode aí ter uma variação muito grande, mas existem elementos comuns, tá? Existem elementos comuns. Como, por exemplo, o limite de palavras. Eu nunca vi na vida, posso ver, né? Pode me mandar, não sei, mas eu nunca vi resumo expandido com mais de 1.500 palavras. Já é grande, tá? 500 a 1.500, eu até botei 1.000 a 1.500, mas 500 a 1.500 a gente já qualifica aí como um resumo expandido. Então, esse limite ele tem que ser respeitado, gente. Tem que ser respeitado, não adianta. Tá? Até porque se ultrapassar esse limite, você vai perder as características de concisão e objetividade que a gente viu no vídeo passado, que são coisas que caracterizam de fato o resumo expandido. Tá? Outra coisa que você vai ter que prestar atenção em termos de formatação são as normas técnicas. Não tem receita de bolo aqui, porque muitas vezes a revista inclui as suas próprias regras de citação. Ou ela vai falar que você vai utilizar a ABNT, que é o mais comum, né, pelo menos aqui nas ciências sociais aplicadas, mas você pode ter a APA, você pode ter Chicago, ou pode ter, de novo, uma própria. Tem que citar desse jeito aqui, tá? Então vejam que isso é obrigatório. Não tem como escapar também. Imagina se o seu resumo é desqualificado
porque você não prestou atenção nas normas de citação de referência. Tá? Na verdade, é referência, né? Basicamente é a referência aqui no resumo expandido. Então, você vai ter que olhar a exigência da revista. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode pegar o mesmo trabalho, o mesmo modelo e submeter para várias revistas diferentes sem qualquer tipo de ajuste, sem qualquer tipo de alteração. Até você vai ter que analisar se mantém originalidade, né? Mas aí é tema para outro vídeo, tá? Então, prestem muita atenção. É chocante eu ter que falar isso, né? Eu não canso de me chocar por ter que falar isso. Mas, assim, aqui a gente tem um, um elemento muito, como eu posso dizer, normalmente subestimado e ignorado. Com muitos alunos, eles acham que se fez o trabalho, está pronto e depois ajusta, né? Depois de aprovar, ajusta. Não, você tem que mandar já tudo alinhadinho, tá? Por fim, agora que a gente passou por essas, e não, né? Mas dando sequência, por fim, a gente entendendo quais são esses elementos, a gente entendeu agora aquela estrutura mínima, a formatação mínima. A gente pode ter, então, para alcançar essa concisão, essa objetividade, que eu tenho falado tanto, né, aqui nos vídeos sobre o resumo expandido. Quais são as dicas que eu posso te dar para você manter uma estrutura coesa e concisa? Primeira coisa, manter a clareza. Bom, redação acadêmica não é mistério, não é nada disso, tá? Não é mistério, não é literatura, não é high-time. Então, você tem que manter a clareza. E para isso, principalmente o pessoal do direito, tá? Evitar jargão excessivo e, se possível, explicar os termos técnicos quando necessário. Quando necessário, tá? Também não precisa partir do pressuposto de que ninguém sabe que é desjudicialização no mundo jurídico, tá? Outra coisa, o povo erra muito, peca muito nesse segundo ponto. Objetividade. Você tem que focar no que é relevante para a pesquisa. Você não tem que ficar desviando, fazendo tangente, trocando de assunto para voltar, para mostrar eloquência ou sei lá o quê, erudição. Não, você tem que focar naquilo que é necessário para apresentar a sua pesquisa. E nem deveria falar, mas vou, tá? Você tem que revisar o seu texto. Não é fez e manda para frente, tá? Fez e mandou. Você tem que revisar. Você tem que certificar de cada sessão estar bem conectada com a outra sessão, com a anterior e com a próxima. Você tem que ter certeza de que existe um grau de fluidez no seu texto, que a leitura flui, que não está truncado. Você tem que olhar também repetições desnecessárias. Você tem uma palavra que você usa muito. Às vezes tem problemas de pontuação. Tudo isso, às vezes é pequeno. Assim, mas é uma vírgula, um negócio, é um acento. Poxa, isso vai acumulando. Eu falo isso porque eu sou avaliador, né? Então, isso tudo vai acumulando, vai desgastando o avaliador e, poxa, às vezes você acaba aí tendo desculpa, um resumo expandido não aprovado por uma coisa pequena, porque você não teve esse zelo, não teve esse cuidado de revisar o trabalho. Não teve esse cuidado de manter a clareza, não foi objetivo, e aí perde o foco do trabalho, e o avaliador vai sentir isso. Imagina, o avaliador ele vai ter o trabalho mais uns 10, 15, 20 para ver. E aí? Você vai querer dificultar a vida dele ou vai querer facilitar? Né? Por isso que a gente traz essas dicas para você manter uma boa estrutura, tá? A gente apresentou a estrutura e a gente deu as dicas aí ao final para você manter esse teu trabalho coeso e conciso. Eu acho que deu para entender, né? Que a estrutura do resumo expandido, bem feita, é fundamental para que a pesquisa seja comunicada de forma clara e eficiente. E se você seguir esses componentes obrigatórios, e se você presta atenção, a devida atenção nas normas técnicas, você vai conseguir criar um texto que atenda às expectativas dos eventos, que atenda ao que se espera de um resumo expandido para uma revista acadêmica. E com isso você vai conseguir despertar o interesse do público, tá? Você vai conseguir despertar o interesse do público acadêmico para o seu trabalho, para a sua pesquisa em andamento, para a discussão que você quer começar a fomentar. Então, não adianta, você tem que seguir essa estrutura para que você tenha o seu trabalho aprovado e seja um trabalho, né, decente, que não cause sofrimento para as pessoas lerem, muito pelo contrário, que as estimule a pensar e que desperte o interesse dela. Por isso que a gente trouxe isso tudo, tá? No próximo módulo, no próximo vídeo, a gente vai explorar, vai passar assim, passo a passo, tá? Detalhado para você conseguir construir o resumo expandido, ou se você já construiu, para que você revise e adapte o seu resumo expandido. Beleza, gente?
Então é isso. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.